Estamos de volta, 11 horas 28 minutos, 11h28. Deixa eu conversar com a doutora Márcia Webb, infectologista, está sempre aqui a doutora, participando do nosso programa, trazendo informações de qualidade para os nossos telespectadores. E neste momento, doutora, está todo mundo muito preocupado com a letalidade da doença nesta altura do campeonato. Nós estamos vivendo o quê? É a nova variante é a nova cepa do coronavírus que está por aí? O que está acontecendo? Bom, Luiz, nós estamos vivendo o pior momento da pandemia, isso em Mato Grosso e no Brasil. Então, hoje, o Brasil chega a representar 25% dos óbitos no mundo por Covid. Então, em dias mais recentes, nós já representamos 10% no total, ainda representamos mais ou menos isso, mas hoje a gente tem essa situação. Nós não chegamos a isso por conta das variantes ou somente pelas variantes. Isso é muito importante que a gente compreenda. O que faz a gente chegar nesse excesso de mortes, excesso, a gente parece assim, qualquer morte seria um excesso, mas como a gente sabe que existe uma certa letalidade atribuída à doença COVID, mesmo quando a doença é controlada, então tudo aquilo que passa dessa condição, a gente poderia chamar do excesso. Então, o que nós temos hoje, dessa mortalidade enorme, dessa presença maciça de casos de mortes, cada dia numa curva crescente mais acelerada dos casos e das mortes, pode se dever, em parte, à presença de variantes, mas se deve, acima de tudo, às medidas de distanciamento, todas as medidas de proteção que não foram feitas em momento adequado e continuam não sendo feitas, inclusive ontem com aquela interpretação dos nossos legisladores de que nós não precisamos de um lockdown nesse momento. Isso não é verdade, é a única forma, nesse momento, de impedir que a aceleração continue, de fazer com que as mortes caiam mais rapidamente. A única opção hoje é o distanciamento social obrigatório, que viria a partir de um lockdown, pode-se dar o nome que for, antecipação de feriados, qualquer que fosse, mas na medida de manter as pessoas em casa, dar condições para que as pessoas estejam em casa, não precisem se deslocar para o trabalho, e dessa forma a gente, pelo menos naquele momento, a gente reduziria muito a transmissão. Então, a nossa curva, que está muito acelerada de casos, diminuiria, e os óbitos, consequentemente, também. Então, se você me pergunta, por que temos óbitos? Primeiro de tudo, é porque temos muitos casos e temos uma transmissão extremamente acelerada. Segundo, que já é decorrente dessa situação, segundo, e tão importante quanto, ou até mais, é porque, à medida que temos casos demais, nós temos um colapso da saúde, uma pressão enorme nos serviços de saúde, e esses serviços não conseguem atender as pessoas quando elas precisam. Então, as pessoas que precisam de leito, hoje, de estar na emergência, já têm as portas fechadas para estarem lá, e os que estão nas emergências esperando leitos não conseguem esses leitos. Quando esperam leitos, a chance de morrer é muito maior. E mesmo, às vezes, conseguindo leitos, estão em condição, em leitos que foram preparados de última hora e que podem ter equipes cansadas, despreparadas, muitas vezes, não aptas a assumir um leito, por exemplo, de terapia intensiva, e mesmo equipamentos que podem não ser o suficiente ou os mais adequados. Então, essa soma, excesso de casos, mas a ausência ou dificuldade com leitos e com equipes, e aí somada a uma variante que ainda faz transmitir muito rápido, quer dizer, a soma de tudo isso se traduz o que a gente vê que é uma tragédia.
Unidos, esses elementos produzem o caos, né? Agora, doutora, houve uma lei aprovada agora para as pessoas pagarem uma multa maior. Ou seja, vão tentar pelo bolso conscientizar aqueles que não deveriam estar no bar, por exemplo, nas lojas de conveniência, em locais de aglomeração. Os rios, há uma preocupação muito grande. Esses dias teve até uma imagem aqui que nós mostramos do Cochipó do Ouro lotado, né? As pessoas todas ali se refrescando, parece que alheias à realidade, né? A senhora acredita que pelo bolso nós vamos conseguir aquilo que não conseguimos pelo coração? Nós temos situações diferentes para cada momento de transmissão ou de número de casos da doença. Toda medida é bem-vinda, toda medida que seja para conter a disseminação, a transmissão do vírus. Então, no momento que a gente tem, que está começando a uma subida de casos, você ter essas medidas para que a gente não aglomere à noite, para que não tenha festas, para que não esteja nos momentos de lazer aglomerados, seja com multa maior ou menor, seja o que for, todas essas medidas são bem-vindas, mas elas servem para aquele momento inicial da subida de casos, exatamente para não chegar onde estamos hoje. No momento atual, essas medidas elas podem contribuir, mas é só uma parte, elas não são suficientes, porque a pessoa não está tendo contato com outras, vamos dizer, no momento de lazer, assumindo que todos vão entender, que as multas vão funcionar. Elas não vão ter nesse momento, mas elas vão continuar precisando ir para a rua para o seu trabalho, elas continuam precisando do transporte público, e elas vão continuar em contato umas com as outras. E como existe muita gente com infecção, alguns até não sabendo que estão, a gente continua numa curva acelerada. Então, essa é uma medida, somada àquelas que não pode estar na rua à noite, muito boa para o momento de início de subida de casos. Agora, elas não são suficientes, não é que não são boas, não são suficientes. Agora é complicado falar em distanciamento social quando a gente olha um ônibus lotado, né, que as pessoas, quer dizer, a praia até tem muito meme já na internet, praia vazia e ônibus lotado. Situações onde as pessoas não estão frequentando determinado local, mas os ônibus lotados. Isso não é uma realidade do Rio de Janeiro, é uma realidade nacional, né? Os ônibus continuam sendo de fato, talvez o grande local de proliferação do vírus, ou não? Sim, então, continua sendo válido que a gente diga, não podemos estar nos locais de lazer, não podemos estar aglomerados ali. Então, isso é correto, porque a questão do ônibus, ela estaria mais relacionada a uma preservação do trabalho. Então, estamos no transporte coletivo, que vai depender, qual é ele, a depender da cidade que nós estamos falando no Brasil. Então, de fato, eu acho que, assim, quando você tem condições de ainda manter o trabalho, as pessoas apenas se deslocando para o trabalho e voltando para casa, não podendo frequentar bares à noite, não podendo frequentar essas áreas de lazer no final de semana, inclusive fechando tudo, e até os locais que tem praia e tal. Isso realmente tem um resultado, mas naquele momento que ainda há um controle da situação. Então, o que acontece é que agora nós estamos numa situação de descontrole total, nós temos uma subida, todas as medidas parciais e mais brandas, elas estão mostrando no Brasil como um todo que não são suficientes para que os casos não continuem subindo e essa pressão na saúde continue e as mortes continuem. Então, é o momento em que todos que estão nessa situação têm que ter essas medidas que você falou, do lazer, tudo, mas também não podem estar nos ônibus porque precisam trabalhar. E existe uma falsa dicotomia entre a saúde e a necessidade de preservar a economia. Nós temos que ter tudo ao mesmo tempo, porque se a economia está sendo pensada e não se pensam nas vidas
que estão em risco quando estão todos juntos, não adianta você preservar a economia. A economia é feita para quem? Para pessoas. As pessoas têm que estar vivas. Elas têm que ter o direito de estar com a vida, pelo menos, protegida. Que tente que essas pessoas não tenham doença e não evoluam para a morte. É como assim, nós temos um momento em que, quando tivermos vacinas em quantidade suficiente, esse vai ser o nosso ataque contra a doença, contra a pandemia. Nesse momento, a única defesa que nós temos é o distanciamento, que nesse momento atual precisa ser total, distanciamento completo, inclusive sem atividade de trabalho, para começar uma redução dessas curvas aceleradas, e aí podemos, aos poucos, ir dando condições para trabalho, para algumas atividades, mas ainda com lazer que não está contemplado. Não podemos também, assim, parar, fazer um lockdown e depois, em seguida, já voltar tudo ao normal, porque também não adianta. Qual a orientação que a senhora deixa para a população nesse momento? Olha, pense que você só tem uma maneira de se proteger. Então, se você pode, que é o distanciamento das pessoas, porque muitas pessoas estão com o vírus, estão infectadas. A disseminação é extremamente alta e nunca sabemos quem vai evoluir com uma doença mais grave. Não podemos pensar que é uma doença só da população idosa. Não é. Hoje é de todos, mas óbvio que os idosos têm que ser preservados da mesma forma. Então, pense você, tudo que você puder fazer para estar isolado, faça. Se você tem por obrigação ir ao trabalho, se proteja. De que forma? Use 2 máscaras quando estiver no transporte coletivo, não coloque suas mãos no rosto enquanto não estiver em condições de segurança para lavar bem as mãos ou usar bastante álcool. E só nesse momento é que vai se tirar as máscaras e aí vai de novo proteger as mãos, lavando e tudo. O principal momento, inclusive para profissionais de saúde e para a população muitas vezes também, é o momento que a gente vai tirar aquilo que nos protege, porque estamos com a proteção e quando vamos tirar, esquecemos que estamos levando a mão ao rosto e com isso podemos estar levando o vírus. E estejam sempre de máscara quando em contato com outras pessoas, principalmente na rua. E 2 máscaras, sempre que não for possível estar com o distanciamento adequado. Só temos essa defesa, estarmos isolados. O vírus está cada dia mais adaptado para ser transmitido para nós. Então, o ataque, que é a vacina, nós não temos ainda em quantidade suficiente. Então, vamos nos defender, vamos defender as nossas vidas e a de todos. Doutora Márcia Webb, muito obrigado pelas suas palavras, pela sua participação no nosso programa hoje. Até a próxima. Se Deus quiser, em breve a gente vai falar sobre sobre como vencemos esse momento. Eu acho que eu torço para que isso aconteça o mais rápido possível. Ok, Luiz, muito obrigada.